Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, aqui é Marta Rios Guimarães, a Martinha, colaboradora do Centro Espírita Gabriel Ferreira e da USE Vila Maria. Hoje no podcast da USE Distrital Penha, vamos falar sobre a importância dos ensinamentos espíritas na vida dos mais novos. Entre outras tarefas assumidas na seara espírita desde 1992, eu atuo na área de educação espírita infanto-juvenil, onde pude constatar com os meus próprios olhos os benefícios que essa mensagem racional oferece ao ser que está reiniciando mais uma etapa reencarnatória. Não porque esse conhecimento vai eliminar os desafios da reencarnação, não. Eles vão existir, afinal a gente sabe que no nosso atual estágio evolutivo os obstáculos são preciosos instrumentos de aprendizado. No entanto, vamos lembrar que ter uma fé raciocinada como suporte, ela faz com que a gente tenha maior equilíbrio e capacidade de tomar decisões mais acertadas. Além disso, quando vêm os momentos mais difíceis, ela também nos dá fortalecimento, discernimento para enfrentá-los e superá-los, inclusive até tirando os devidos ensinamentos dessas experiências. Agora, para que o Espiritismo possa ser esse alicerce na vida dos mais novos, existem alguns cuidados primordiais. O primeiro deles é transmitir a doutrina espírita em seu tríplice aspecto, científico, filosófico e moral. Se nós tirarmos um deles ou se optarmos por apenas um, nós estaremos deixando a mensagem incompleta. E aí a gente chega a um outro ponto muito importante, que é a base do estudo infanto-juvenil deve ser, assim como no dos adultos, a codificação espírita, porque é ali que estão os fundamentos doutrinários, não tem como substituir esse conteúdo. Dito isso, chegamos a mais um cuidado muito importante, que é o fato dos educadores espíritas, assim como todo tarefeiro espírita, estudar essas obras. Esse estudo deve ser contínuo, já que a nossa compreensão vai ficando mais ampla a cada reflexão. Somente quando a gente tem o mínimo dessa compreensão, desse arcabouço de conhecimento, é que a gente pode ter segurança necessária para passá-lo para outras pessoas. E mesmo assim, com a consciência de que sempre haverá muito a aprender. Outro mito que deve ser eliminado é que alguns temas do espiritismo, como a sobrevivência, a comunicabilidade do espírito, podem despertar o medo dos mais novos. Por experiência própria, eu sei que se a gente fala com as crianças de uma forma racional e natural, não há espaço para medo, muito pelo contrário. Nós geramos um conforto na criança. Imagina saber que um ser querido, como os avós que já desencarnaram, continuam vivos em um outro plano. Bacana isso. É bem diferente de dar medo, é dar conforto. Diante de tudo que foi falado até aqui, é essencial lembrar que os pais são os principais educadores dos filhos. E se escolheram o espiritismo, é porque eu considero importante e bom para suas vidas, não é verdade? Ou seja, cabe aos pais espíritas a decisão de colocar a doutrina na vida dos seus filhos. E isso pode ser feito, é lógico, em casa. Inclusive, assim, para começar, usando, exemplificando nas nossas atitudes e palavras. Além disso, também, às vezes um desenho, um filme, uma notícia que está circulando muito, ela pode servir de base, de gancho para um bate-papo que vai esclarecer à luz do Espiritismo. E a casa espírita, outro elemento essencial nesse processo. Primeiro, a gente tem que lembrar que o principal objetivo de uma instituição espírita é promover o conhecimento da doutrina, segundo a codificação, para todas as pessoas que chegam ali, não importa a idade. Ou seja, é dever da instituição ter um trabalho sólido voltado para o público mais jovem, não é favor. Não é verdade? É preciso ter uma estrutura para receber bem essas pessoas. Então, cabe aos dirigentes muito cuidado e muito critério na hora de escolher a equipe. Muitas vezes, o primeiro critério
é selecionar as pessoas que gostam, que sabem lidar com os mais jovens. Esse é um critério muito importante, essencial, mas não é mais importante do que ter o conhecimento doutrinário. Esse sim é o principal, é o primeiro que se deve ter em mente. A partir daí, passamos para os outros critérios. E cabe também à casa espírita, né, garantir o espaço adequado, o horário e outros itens para o bom desempenho da tarefa, segundo a realidade de cada instituição. E por falar nos educadores espírita, vamos lembrar que são eles os principais responsáveis pelo resultado do trabalho. E que também é um trabalho que exige muito tempo do tarefeiro, né? Porque a gente tem a responsabilidade de estruturar o setor, elaborar planejamento, aulas, escolher recursos, enfim. Tudo isso toma tempo e a gente tem que ter essa consciência antes de aceitar a tarefa. Porque, como a gente pode ver, disponibilizar a mensagem espírita aos mais novos é uma tarefa que requer empenho de muitas pessoas, mas com certeza vale a pena. Esse foi o recado que eu trouxe para o podcast da USE Penha. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Muito obrigada pela oportunidade. Eu deixo um beijo para todos. Tchauzinho. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.